Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Link e hoje converso com Marcos Paulo Schlickman. Natural de Joinville, Marcos escreve para o site Caos Planejado desde 2015, tendo colaborado na publicação do nosso Guia de Gestão Urbana na área de mobilidade urbana. É doutor em Sistemas de Transportes pelo MIT Portugal e hoje mora na cidade do Porto, onde é engenheiro civil no Departamento de Mobilidade e Transportes da Câmara Municipal do Porto. Boa noite, Marcos, e obrigado por participar da primeira edição do nosso podcast. O que eu pensei para esse programa é a gente falar sobre várias escalas de mobilidade urbana, partindo da menor, o pedestre e o transporte a pé, passando por scooters, o patinete, bicicletas, motos, carros, até a gente chegar no metrô. Para começar, então, eu queria te fazer uma pergunta em relação aos pedestres, a caminhabilidade, que é uma preocupação cada vez mais presente na discussão sobre mobilidade. A divisão modal das cidades brasileiras mostra que mais ou menos 1/3 dos deslocamentos ainda são feitos a pé, ainda que essa ocupação do espaço público não seja muito percebida. É possível a gente dizer que o pedestre foi ignorado no planejamento do sistema de transporte urbano? Como que os técnicos de mobilidade veem hoje os deslocamentos a pé como parte de um sistema de transporte? Sim, o deslocamento a pé é uma questão muito importante, porque eu acredito que esse 1/3 ainda deve estar para baixo. O valor deve ser maior se nós contarmos com as pessoas que precisam fazer baldeações e fazer aquela coisa que a gente chama de first and last mile, que às vezes é caminhar um pouco até pegar o meio de transporte principal. E os pedestres, infelizmente, eles são um pouco ignorados, É uma pena, nossas calçadas são ignoradas, a gente acaba deixando o ônus da calçada, a manutenção da calçada no proprietário do lote, quando isso... Não vou dizer que o proprietário do lote não deveria ter algum tipo de encargo na construção, talvez da calçada, mas a calçada deve ser vista como uma via de tráfego de pedestres, Não deve ser vista como... Uma vez eu vi uma expressão muito boa que eu gostei, que eu vi aqui em Portugal, que a calçada não é o para-choque dos prédios, ok? Ela não é tem o prédio, daí tem aquele pouco ali, aquela coisa, vamos chamar isso aqui de calçada, que protege o prédio dos carros ou protege o prédio da cidade. Não, a calçada tem que ser encarada como uma via de tráfego de pedestres, Os técnicos de mobilidade... Agora, cada vez mais eles estão tendo uma visão mais pró-pedestre, e aqui eu queria fazer um ponto muito importante, que Lisboa está fazendo um plano de mobilidade pedestre incrível, está mesmo muito legal, vocês podem acompanhar no Facebook ou no LinkedIn, os técnicos lá da Câmara de Lisboa eles estão fazendo uma coisa mesmo que é impressionante, assim, porque eles estão ouvindo... Se eu não me engano, eles têm um espaço aberto semanalmente ou quase diariamente para ouvir pessoas que andam a pé. Todas as reclamações delas, e desde coisas pequenas como eu não consigo nem abrir a porta da minha casa, eu tenho que sair da rua porque a calçada é muito estreita, eu tenho um carro em cima, como coisas mais complexas, dizendo assim, minha mãe ontem foi atropelada porque eu não conseguia andar na calçada, Esse plano de mobilidade é muito interessante porque ele vai também... fazendo aqui um parêntese muito rápido, Aqui em Portugal e também no Rio de Janeiro também é muito comum, em São Paulo nós temos a chamada calçada portuguesa, que é aquela calçada preta e branca que se fazem desenhos, E se aquela calçada não é bem mantida, ela é muito escorregadia. E ela não é boa, ela é bonita, mas ela não é boa para andar. Não é boa para quem anda de verdade. Então foi interessante que uma das principais reclamações nesse plano de mobilidade em Lisboa foi que, por favor, tirem a calçada portuguesa. A gente gosta muito, mas não dá para andar. Então, houve um conflito entre as pessoas que andam a pé, gostam da calçada, mas não gostam de andar sobre ela, acham ela bonita, e eu também acho bonita, e as outras pessoas que não andam a pé, andam de carro e não querem tirar a calçada, Ou seja, é aquela coisa entre perceber a funcionalidade com a beleza, É preciso achar aí um meio termo, E só que o andar a pé, nós ainda temos um uso misto do solo, um pouco deficiente, e eu infelizmente vejo que está ficando cada vez pior, espero estar errado, E o andar a pé está muito ligado a esse uso misto, Aqui em Portugal ainda não é que nem muitas cidades do resto da Europa, mas já tem um uso misto considerável, então muitas viagens podem ser feitas a pé. E somado a isso, é mais difícil contar pedestres, É preciso sistemas mais arrojados de câmeras e de detecção e tudo mais.
quando contar carros é mais simples, né? Muitas vezes, até quando uma prefeitura instala um grupo de semáforos, eles colocam os leitores no pavimento, então é mais fácil para contar, ou seja, essa informação está mais disponível, né? Se for numa prefeitura e perguntar quantos pedestres passam na tua rua, eu diria que provavelmente quase todas as principais cidades brasileiras têm uma rua pedonal, né? Uma rua voltada só para pedestre, uma rua de comércio. Eles provavelmente não vão saber quantos passam, né? Eles, não sei, não sabem quantos passam, né? E daí tem uma outra pergunta que é importante fazer. Essa rua de pedestre provavelmente cruza uma rua de tráfego automóvel. O tempo semafórico para os pedestres nesse cruzamento é maior ou menor do que para os carros, considerando o volume? Eles provavelmente também não vão saber ou vão dizer assim, é o tempo padrão, provavelmente o pedestre acaba por esperar mais do que o carro, quando isso é errado, não é? Quando isso quer dizer, se formos pensar pelo fluxo de pessoas, né, nós temos que dar preferência aos pedestres, porque deve ter muito mais. Então, são essas questões, né? É um pouco, como diz aquele engenheiro, o professor Eduardo Vasconcelos, ele tem um livro muito bom sobre isso, ele fala que é a mobilidade esquecida, né? O pedestre é uma mobilidade esquecida, né? E nós não podemos esquecer o pedestre, né? Só para terminar, a gente vê ali Brasília, né? Aquele planejamento totalmente carrocêntrico. E daí o que acontece, né? No meio das grandes avenidas há aqueles caminhos, né, que a gente chama os caminhos de cabras, né, que vai ligando ali, que são os pedestres ali tentando achar o caminho mais curto, né, as linhas de desejo ali. Isso também me lembra, né, que aqui no Brasil a gente vê muitos motoristas, né, e muitas políticas públicas voltadas para tapar buracos nas vias, né? Acho que tem um suporte popular assim muito grande, né, para asfaltar as vias e para tapar os buracos nas vias, mas eu nunca vi, né, uma campanha, um político dizendo que vai consertar as calçadas, né, para impedir que as pessoas caiam, para aumentar a acessibilidade, né, para aumentar a acessibilidade de cadeirantes, né, que hoje são praticamente impossível, né, andar de cadeira de rodas nas nossas calçadas. E eu acho que isso já vai nos levando, né, para o tema das scooters, né, que acho que estão crescendo, né, principalmente nos Estados Unidos, e assim, acho que ainda tem uma zona um pouco cinzenta. Bom, será que anda na calçada, será que anda na rua ou na ciclovia, né, e das bikes, né. Isso tem acelerado no Brasil, né, principalmente em São Paulo, né, com a Yellow, aqui em Porto Alegre, com a Loop, né, e eu estava lendo sobre esse assunto, e tem uma reportagem que diz que na China, né, após a introdução das bicicletas dockless, os deslocamentos por bicicleta praticamente dobraram de 5,5% das distâncias percorridas para 11,5%, né? Então, a pergunta que eu queria te fazer é, primeiro, tu acha que a gente vai ver esse mesmo efeito, né, das bicicletas no Brasil, e os scooters tu vê como um meio de transporte viável, né? Isso vai pegar? Isso vai ter uma mesma situação aqui no Brasil? Eu acho que tu disseste aí um ponto crucial, que é a ciclovia, né? No Brasil ainda nós não temos, pronto, em São Paulo já temos alguma coisa, né? Mas eu acho muito difícil conseguir atrair gente do carro e colocá-los numa bicicleta, por mais que seja dockless e tenha toda a facilidade de pegar a bicicleta, não ter que ir até uma estação e deixar aqui, né? Toda essa facilidade do sistema, se nós não temos uma rede cicloviária decente, não é? Então, eu acho que vai pegar, mas ainda não sei se nós temos massa crítica o suficiente para isso decolar, acho. Por quê? Porque também nós não temos uma ciclovia decente e, né, a scooter, né, que também chamam de patinete, né, ou aqui em Portugal chamam de trotinete, já é muito comum em Paris, por exemplo. Provavelmente o Antônio já deve ter visto lá que a gente via assim, as pessoas andando com aquelas patinetes compradas assim na Decathlon e elas iam na ciclovia, não é? E eu não sei se uma pessoa ia estar à vontade de andar com uma scooter nas vias de tráfego dividindo com os carros, né? Porque um ciclista, se for uma pessoa treinada, pronto, já se sente à vontade, mas eu até vejo que as scooters, e principalmente as elétricas, devem apelar muito para quem anda a pé também.
que ela é muito prático, essa passagem de estar na scooter e estar a pé, então eu acho que as pessoas sentem à vontade, mas elas provavelmente ainda vão continuar andando na calçada, né? Porque elas não percebem que aquilo é um veículo que deveria andar numa via específica para ele, né? E não na calçada. A calçada é para os pedestres, né? E por isso temos que pensar, então, ok, e a ciclovia? Então, o que a gente vai fazer com essa ciclovia? Talvez vamos mudar o nome. Eu já vi que deviam chamar uma via para veículos de pouco impacto, ou algo nesse sentido em inglês, low impact vehicle, uma coisa assim, que seja realmente aberta para todos esses veículos mais leves, né? Outra coisa que eu queria acrescentar aqui, que eu acho que quem está ouvindo ia achar interessante, são as bicicletas elétricas, né? As bicicletas elétricas aqui na Europa e também nos Estados Unidos, elas estão realmente... É interessante, porque elas já existem há muito tempo, né? Mas agora elas estão mesmo a deslanchar de uma forma incrível. Se nós conseguirmos disponibilizar ciclovias minimamente decentes, ela pode ser uma coisa muito boa para a mobilidade urbana, porque ela pode atrair muita gente, porque a bicicleta nem todo mundo está disposto a pedalar. Nós temos que perceber, pronto, eles dizem assim, viagens com menos de 5 km dá para fazer de bicicleta. Mas muita gente não quer fazer 5 km de bicicleta. As pessoas não querem suar, não querem... Eu faço pelo meu caso. Eu faço uma viagem, eu vou de bicicleta para o trabalho e eu suo, eu faço 4 km. É exatamente 4 km. Eu suo, porque aqui no Porto sobe e desce, mas eu, como gosto de andar de bicicleta, eu suo. Eu chego no meu trabalho, eu tenho que trocar minha camisa e tenho que ir no banheiro antes, né? E eu fico suado. E eu percebo que muita gente acha isso incômodo. Ninguém quer chegar no local de trabalho e pensar, pronto, agora eu tenho que ir trocar minha camisa ou trocar minha roupa. Tem pessoas que não acham isso viável. E então a bicicleta elétrica pode comatar esse problema, né? Não, o que eu ia perguntar é um pouco isso, se o relevo ele é levado em consideração né, de forma geral no planejamento cicloviário por esse motivo, né? Quando se planeja uma rede cicloviária, que tipos de cuidados se deve ter, né, para assim, vamos identificar onde é melhor, né, para passar essa rede e como é que isso é tratado normalmente, né? Uhum. Normalmente eles têm em consideração um pouco a questão do relevo, mas às vezes o que acontece é que nós temos que fazer um trade-off entre o relevo e a utilidade da ciclovia, né? Muitas vezes o lugar mais íngreme também pode ser o lugar mais desejado. Então, muitas vezes as prefeituras acabam fazendo uma ciclovia lindíssima, num lugar plano, mas que não tem utilidade nenhuma, né? Uhum. Mas daí depois contam aqueles quilômetros como, nós fizemos tantos quilômetros de ciclovia, mas é uma ciclovia lúdica, uma ciclovia... Sim, não tem uma função para a mobilidade urbana da cidade. Exato. Por isso que a gente fala ali no Guia de Gestão Urbana, né, que a gente escreveu junto, que eu ajudei, que é importante pensar isso de uma forma integrada, não é? Pensar, pronto, os ciclistas vão ter que passar por um ponto íngreme, ok? O que a gente pode fazer para ajudá-los, né? O que a gente pode fazer para eles passarem por esse ponto íngreme sem ter que mandá-los para um lugar muito longe ou por um caminho desapropriado? Então há soluções, não há? Há elevadores urbanos, escadas rolantes urbanas, há funiculares, há diversas coisas, e há também, como eu disse, as bicicletas elétricas, e na pior das hipóteses eles podem ir a pé também, né? Mas é preciso criar alguma condição para isso, não é? É claro que quando a gente olha para esses países como a Holanda, né, e a Dinamarca, mas a Holanda talvez seja o exemplo mais interessante, a Holanda é muito plana, não é? Então, isso também pesa muito, né? É mais simples fazer esse planejamento, né? Então, é preciso tentar entender aí onde é que a gente negocia aí esses trade-offs entre a utilidade e o desnível, né? Claro. Bom, tu comentaste sobre as bicicletas elétricas, né? Que, assim, crescendo um pouco mais, ela já começa a ficar parecida com uma moto, né? Sim. Ou aumentando a sua velocidade, talvez. Uhum. E hoje, o que a gente tem visto, né, com o trânsito, né, os congestionamentos, talvez um momento de estagnação econômica no Brasil, né, de dificuldades financeiras, muitos têm optado pela motocicleta, uhum. né?
Então, e essa agilidade também facilita o uso da motocicleta para os serviços de delivery, né, que estão crescendo bastante aqui no Brasil. Sim. Mas a gente sabe que algumas estatísticas apontam a moto como um meio de transporte perigoso. Sim. Né? E talvez essa realidade seja até diferente da Europa, né? Eu já vi comentando sobre a diferença do uso da motocicleta aqui e aí, né? Então, esse uso crescente das motos, né, é positivo, né, no sentido de que ele poderia estar ocupando menos espaço nas vias, né, ele se assemelha um pouco mais a uma bicicleta elétrica, né, ou é negativo, né, e até que forma é possível tornar a moto uma forma mais segura de transporte? Exato, essa pergunta é muito boa, Anthony, porque até voltando a falar naquele livro do professor Eduardo Vasconcelos, ele, se eu não me engano, ele tem 1 ou 2 capítulos só falando sobre a moto, e a moto no Brasil, ela literalmente entrou. Porque até meados da década de 90 a gente quase não tinha motos no Brasil, né? E quando houve a abertura econômica, as motos ficaram muito baratas, então a moto entrou na mobilidade urbana do Brasil quase como uma bomba atômica, né? Porque a moto, ela é boa, eu não vou dizer que não é boa, e ela criou muitos empregos e viabilizou muitas coisas, como tu ali refere bem, né, a questão do delivery, dos motoboys, né, até criamos uma profissão à volta disso, né. Sim. Mas a forma que a moto entrou na paisagem urbana das cidades brasileiras é muito má, não é? Ela é muito má, e esse livro do professor Eduardo Vasconcelos é muito bom nisso, porque ele explica bem todos os problemas da moto e número de mortes. É mesmo muito triste, né? Porque normalmente são jovens que morrem, né? Mas ao mesmo tempo, ela traz mobilidade, né? Ela dá liberdade para as pessoas, e agora nós temos o serviço de mototáxi. Eu, sinceramente, eu não sei te dizer o que a gente podia fazer para... Que eu acho que o principal problema é isso, o número de acidentes, né? Muitos acidentes com motos. E muitos acidentes com morte, né? Sim. Eu não sei se a gente podia limitar de fábrica a velocidade das motos, mas isso, como a gente sabe, provavelmente as pessoas iam arranjar uma forma de quebrar esse limite. Mas só fazendo uma comparação aqui com a Europa, e não só com a Europa, talvez mais até com a Ásia, né? A moto nesses países, né, e principalmente falando da Ásia, né, ela está integrada de uma forma mais... Ela anda mais devagar, ela tem tantas motos que elas acabam... É quase como um comportamento de cardume, né? Elas andam assim... Não há aquela coisa das motos, como a gente vê nas cidades brasileiras, passando em altíssima velocidade entre os carros, né? E já na Europa, o que se tem de motos? Há as motos tipo Vespa, que é muito comum, principalmente nos países do sul da Europa, né? Principalmente começando por Itália, depois França, Espanha e também Portugal, Grécia também. E são motos que também andam mais devagar, não é? Elas andam mais devagar, também tem menos cilindrada, algumas são só de 50 cilindradas. E depois temos motos maiores, né, que são motos tipo aquelas BMW, aquelas motos mais poderosas, mas delas já tem outro propósito, né? Nós não vemos assim... Até as motos de delivery aqui também são mais fraquinhas, né? É raro ver motos em altas velocidades fazendo esse tipo de serviço. E então o Brasil está assim nesse problema, né? Porque nós temos as motos, mas ao mesmo tempo elas trazem um grande benefício, mas também trazem um grande custo para a sociedade brasileira, né? O que eu ia te perguntar é o quanto se aplica, né, a regras ou multas sobre direção imprudente, né? E aí eu tô falando tanto do motorista como também do motociclista, né? Eu acho que existe, pelo menos entre os motoristas, né, um grande preconceito contra a forma de dirigir do motociclista, mas a gente também sabe que os motoristas no Brasil não são os mais responsáveis, né? Sim. Então, assim, né, como que esse papel regulatório talvez pudesse melhorar isso e assim, até que ponto na Europa, né, ou em outros países, né, na Ásia, até que ponto isso tem um efeito no aumento da segurança, né? Tu saberia algum dado sobre isso? A fiscalização, por incrível que pareça, e da experiência de conduzir, né, de dirigir mesmo, eu não tenho muita experiência aqui na Europa propriamente,
e o que eu tenho fora de Portugal e de Espanha, né? Mas o que eu posso dizer é que não há tanta fiscalização como no Brasil. Eu já estou há 10 anos aqui e só parei em Blitz, né, que eles chamam aqui Operação Stop, 2 vezes. E uma foi em Portugal e outra foi na Espanha, né? Então, eu não sei até que ponto a fiscalização efetivamente consegue. Eu não sei se ela consegue realmente travar o mau comportamento. Talvez aqui as pessoas têm um pouco mais de respeito no trânsito e não tão desesperadas para ter que entregar aquela coisa ou aquela pizza ou sei lá o que, e acabam por preservar um pouco mais. Eu não vou fazer isso, não vale a pena eu ter esse tipo de comportamento no trânsito só para conseguir chegar 2 minutos mais cedo. Bom, então vamos lá, né, pro carro. Né? A gente escreve com frequência no Caos Planejado de como são inúmeros, né, os incentivos ao uso do carro, né, desde investimentos em infraestrutura, né, alargamento de vias, a construção de viadutos, túneis, né, as vagas de garagem obrigatórias em construções, né, o estacionamento subsidiado no espaço público. E para equilibrar o fluxo de trânsito, a gente tem agido, eu acho que no Brasil, no lado da oferta, né? A gente tem ampliado a oferta viária com essas obras, ao invés de restringir a demanda, né? Ou de tentar ter menos carros nas ruas, né? Ou criar alternativas. Então, o que tu vês assim, como uma forma de reverter esse modelo? Né, e a gente já escreveu algumas vezes sobre a tarifação do congestionamento, né, o pedágio urbano. Isso seria politicamente viável no Brasil? Né? Como é que tu tem observado esse movimento? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque o problema do carro é que ele é muito grande, não é? Parado, ele ocupa 10, 12 metros quadrados, não é? Mas em movimento, ele pode, dependendo da velocidade e das distâncias, ele pode ocupar muito mais que isso. Então, acaba, né, que as infraestruturas para comportar o carro também são grandes. Então, isso também é um ciclo vicioso, né? A cidade vai ficando muito grande, né? Isso aí, nos Estados Unidos, isso é muito claro, né? As cidades são muito grandes, né? São muito espraiadas, porque é uma coisa que leva a outra, né? O carro a escala, vamos dizer, a escala chamada carro é muito grande, e então as coisas ficam muito grandes, então, por serem tão grandes, as pessoas acabam preferindo o carro em vez de ir a pé, né? Então, como reverter este ciclo, né? Que é um ciclo vicioso, né? O carro, querendo ou não, é uma boa solução. Ela, para um ponto de vista pessoal, né? Um ponto de vista coletivo, ela é uma péssima solução, né? Mas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, né? E eu, depois que fui pai de gêmeos, percebi. Eu não tinha carro até ser pai de gêmeos, né? Eu percebi que era preciso. Não dava, tinha que ser, não havia hipótese, né? Fazendo aqui uma analogia, né? A gente não deve taxar a ferramenta, a gente deve taxar o uso da ferramenta, né? Eu não acho que a gente deve taxar muito a compra do carro. Eu não acho que o carro deve ser caríssimo, deve ser com impostos altíssimos. Muito pelo contrário, porque realmente o carro ele é bom para muitas coisas. Mas o problema é que ele é mal utilizado, não é? Sim. Ele é muito mal utilizado. A gente faz um uso muito estúpido do carro, né? A gente conduz meia hora de manhã e meia hora à tarde e depois deixa ele parado o resto do tempo, né? Maior parte do dia, né? E naquela meia hora a gente consegue ficar maluco, né, com ele, porque consegue criar um problemão por uma coisinha que devia ser uma coisa ali pequena, uma coisa, sim, né, que quase que não devia ser um problema, né? Pronto, eu vou pro trabalho e acaba sendo uma coisa muito complexa, muito chata, né? Sim. E eu acho que a gente ainda, no Brasil, por incrível que pareça, talvez há alguma infraestrutura para construir ou para melhorar, talvez. Eu não vou dizer que a gente não tem que ter infraestruturas, talvez não devemos ampliar as infraestruturas, mas devemos racionalizar essas infraestruturas. Eu não acho que, como a gente estava falando há pouco, tapar buraco. Claro, é claro que a gente tem que usar o dinheiro para outras coisas, mas a gente também não precisa ter ruas esburacadas, né? Mas a gente tem que começar a pensar nisso, né? Começar de uma forma mais holística, mais multimodal e começar a pensar que o carro não é a solução para tudo, não é a solução universal de mobilidade, né? Ele não precisa ser, não é? Não tem problema, e isso às vezes os brasileiros eles são um pouco engessados nisso. Eu tenho um carro, eu vou usar o carro, né?
Eu tenho um carro, vou usar. Não, tu não precisa usar. Tu pode usar outras coisas. Tu pode ir de ônibus, tu pode ir a pé, não tem problema. Tu pode usar o carro para o que é realmente necessário, que é, por exemplo, fazer uma viagem ou fazer ou ter que fazer ou para uma emergência ou para uma Claro. outra coisa qualquer. As prefeituras não precisam viabilizar o carro para ser usado na hora de pico da manhã, na hora de pico da tarde. Não é isso, né? É preciso viabilizar a passagem de pessoas, não é necessariamente passar aquela lata gigantesca pela cidade, né? Agora, falando um pouco da tarifação do congestionamento, não é? Outro dia eu li uma notícia numa revista chamada Traffic, que é uma revista de engenharia de tráfego, e lá falava sobre o sistema blockchain era uma ideia até bem evoluída, até, eu diria que vai demorar alguns anos, né? Isso era mais para uma ideia de reliability em inglês, né? Que seria, eu não sei a palavra, seria confiabilidade, talvez traduzindo, né? Imagina que eu quero fazer uma viagem Lisboa a Porto, né? E eu sei que a autoestrada entre Lisboa e Porto muitas vezes está congestionada nas pontas, né? No início e no fim. Mas eu tenho que fazer essa viagem em 3 horas. Então eu faço por esse sistema blockchain, eu reservo um tempo de 3 horas naquela autoestrada. Sim. E eu pago por esse tempo, que seria equivalente ao pedágio. E se a concessionária, um pré-pagamento, e se a concessionária não conseguir me garantir essas 3 horas, ela tem que me pagar de volta. Então seria uma forma de pedágio urbano quase que invertida, não é? Seria um pré-pagamento de pedágio urbano dizendo assim, a cidade tem que me disponibilizar esse tempo de viagem. Se ela não me disponibilizar, ela tem que me pagar de volta. Então seria uma forma também da cidade começar a cobrar das pessoas e manter a rede viária funcionando de forma adequada para que as pessoas pudessem usar. Era uma ideia assim bem... A primeira olhada que eu dei foi, isso é uma coisa bem maluca, mas é uma ideia muito interessante porque também o usuário, né, o pagador do pedágio também sente que ele vai ter alguma coisa em troca, né? Porque não adianta tu pagar o pedágio urbano para ficar parado no trânsito, quer dizer, as pessoas vão... antes eu andava de graça, e agora eu vou pagar e vou ficar parado na mesma, né? Então é uma contrapartida da entidade gestora para tentar continuar melhorando o sistema, né? E aqui, para finalizar aqui a tua outra pergunta, o estacionamento. Sim, o estacionamento, como a gente naquela entrevista que a gente fez com o professor Donald Chop, ele fala um pouco sobre isso. O estacionamento também seria uma forma inicial de cortar um pouco a demanda por automóvel, né? Porque as pessoas têm que deixar o carro em algum lugar, não é? E elas chegam no trabalho, elas têm que deixar o carro em algum lugar, né? E normalmente em casa elas têm estacionamento gratuito, mas na origem elas têm, no destino normalmente não tem. E então seria uma forma de tentar tratar disso, né? Isso já acontece em cidades muito grandes, por exemplo, Nova York, Londres, né? Eu me lembro quando eu estive em Boston, o estacionamento no centro, uma mensalidade, né? Uma mensalidade de estacionamento era $400, se não me engano. Então, acaba por cortar um pouco, não é? É porque, na verdade, torna mais evidente o valor do espaço sendo ocupado, né? Eu acho que essa é a visão que eu tenho sobre a questão da cobrança, né? Exatamente. Porque o problema mesmo é uma questão de espaço, né? E se a gente... Eu até diria que... Eu acho, né? Eu acho que os lugares públicos deviam ser diminuídos drasticamente. Nós não devíamos ter muitos lugares públicos. Ou se tivéssemos, deveriam ser muito bem precificados, né? Naquela forma que o Donald Trump fala, daquele sistema do SF Park, alguma coisa assim, para tentar limitar bem essa oferta, mas também deixar que as garagens privadas funcionem bem, não é? Porque as pessoas têm que deixar o carro em lugar, né? Esclarecendo para os ouvintes os lugares públicos de estacionamento, né? As vagas públicas. Exato. Porque elas são um lugar, são um espaço, são um real estate, né? São um espaço ali imobiliário muito, muito valioso, não é? Com certeza. Então, pode se utilizar para tantas outras coisas, né? Para aumentar as calçadas, por exemplo, né? Quer dizer, é uma verdadeira estupidez a gente ter lugares, ainda mais se forem gratuitos, né?
de estacionamento gratuitos ou baratos e uma calçada ruim, quer dizer, ou uma calçada estreita, né? Eu acho que o pior mesmo é a calçada ser estreita, né? E isso é outra coisa que eu percebi quando eu fui pai de gêmeos, né? Um carrinho de gêmeos é uma coisa gigantesca e há muitas calçadas que eu não conseguia passar, né? Caramba. E eu imagino que tem um problema se passa com pessoas com mobilidade reduzida, idosos e etc. Certo. Nessa questão do carro e do estacionamento, me lembrei dos aplicativos, né, do ride sharing, né, os aplicativos como Uber 99, Cabify. Assim, a minha observação, né, geral é de que esses serviços eles de certa forma diminuem a necessidade de estacionamento, né, porque os carros ficam rodando, né, na rua, as viagens vão acontecendo, digamos, sem o veículo estar estacionado. Mas eu também já ouvi críticos, né, desses sistemas de que eles estariam prejudicando o trânsito justamente por ter motoristas trafegando sem passageiros, né, ou em busca de passageiros. Imagino que isso vai depender um pouco até digamos, da eficiência de uso desses aplicativos, né? Se for uma região talvez de alta demanda, né, ele tenha passageiros suficientes para estar sempre ocupado, né? Pelo que tu tem acompanhado, né, tem algum estudo que tem, digamos, ido para um lado ou para outro, que tem chegado a uma conclusão um pouco mais definitiva sobre isso? Olha, os estudos, há muitos estudos e realmente a principal conclusão, e uma das pessoas mais que estudam muito isso é a professora Susan Shaheen, acho que é o nome Shaheen. Daí da Califórnia. A Susan Shaheen de Berkeley, né? Exato. E ela e outros disseram que realmente há mais que a gente chama quilômetros em vazio, né? Há mais quilômetros em vazio sendo feitos porque o táxi, ele tem aqui em Portugal se chama postura, mas no Brasil se chama ponto de táxi, né? É onde ele fica parado, né? Então ele não está fazendo quilômetros em vazio. E o Uber fica fazendo quilômetros em vazio. E o Uber e os outros, né? Isso é mal. Mas como é que a gente pode combater isso? A gente sabe a solução. É o pedágio urbano, não é? É pagar pelo uso das vias. Se a gente pagasse pelo uso das vias, o Uber e o Cabify eles iam ter que se virar, eles iam ter que dizer, quer dizer, se é mais caro para mim deixar um motorista fazer quilômetros em vazio, eu vou ter que vou ter que mudar meu modelo de negócio, ele vai ter que ficar parado, eu vou ter que fazer um acordo com uma garagem aqui para poder criar um ponto de táxi / Uber virtual, onde eu posso deixar meu carro parado. Por que que eles ficam andando em vazio, né? Porque eles não querem pagar estacionamento, né? Eles não vão parar na rua e pagar estacionamento. Porque eles não vão parar numa garagem, eles ficam fazendo quilômetros em vazio. E ainda mais, por isso também que eles gostam tanto dos veículos elétricos, e principalmente os híbridos, né? Porque os híbridos, eles carregam com o motor a gasolina, não é? Alguns deles nem é preciso ligar na tomada. Então, acaba por ter um consumo muito baixo. E, novamente, falando aqui um pouquinho de Portugal, ainda aqui em Portugal, os veículos elétricos e híbridos abastecem de graça a eletricidade, a pontos de carregamento gratuito. Então, eu não sei o número, mas eu vou chutar aí 70% dos Ubers e dos Cabify aqui em Portugal são elétricos ou híbridos. Caramba, é bastante. Porque a única coisa que ele gasta é ficar rodando o carro, gasta a manutenção do carro, né? Mas se o cara encontra lá umas ruas mais ou menos boas, então ele fica ali andando, acaba não tendo problema. Isso é super interessante e inclusive um pouco até contraintuitivo em relação ao que a gente pensa sobre carros elétricos, né? Porque a gente pensa, bom, o carro elétrico, ele polui menos, né? Ele é mais verde, digamos, né? Ele é melhor pro meio ambiente de forma geral, mas ele aparentemente ele tem esse outro efeito, né? De gerar um incentivo para ocupar as vias, né, de forma mais intensiva. Eu não tinha pensado nisso. Exatamente. Eu tive a oportunidade de usar um carro elétrico há uns tempos, quando o meu teve que ir para a oficina, a oficina me deu por um dia um carro elétrico da Toyota. Eu gostei muito. Ele realmente é o futuro. Eu acho que é o futuro, não há volta a dar.
mas há todos esses incentivos que precisam ser revistos, né? Eu não acho que o carro elétrico tem que pagar, não tem que pagar para, por exemplo, o que acontece aqui em Portugal, abastecer é uma palavra que não fica bem para o carro elétrico, né? Mas pronto, abastecer as baterias, recarregar as baterias de graça. Ao mesmo tempo que eu acho um verdadeiro, como eles dizem, uma verdadeira aberração, quer dizer, uma verdadeira estupidez, o que acontece aqui em Portugal e em muitos países europeus, onde há incentivos fiscais para comprar um carro elétrico, mas não há para comprar uma bicicleta elétrica. Aí depende um pouco da força de quem está pelo lobby, né? Exatamente. E Marcos, e o carro autônomo, hein? Porque eu, enfim, nos últimos 2 anos estava morando na Califórnia, né? Perto do Vale do Silício. E eu tive a oportunidade de ver esses carros sendo testados, né, andando nas ruas quase que diariamente, né? Então, assim, eu acho que ele está muito próximo, né, o mais próximo do que a gente vê aqui no Brasil de ser lançado, né? E eu tenho acompanhado um pouco os debates na área de mobilidade e eu vejo que, assim, existe uma corrente, eu diria, significativa no meio de mobilidade que não vê esses carros como uma solução, né? Porque ele continuaria sendo uma solução individual. Né? E aí tem uma imagem assim super compartilhada de uma avenida congestionada, né? Como é hoje, dizendo assim, olha como os carros autônomos melhoraram nossas vidas, né? E tudo continua como era antes. Qual que é a tua visão sobre isso, né? Tu compartilha dessa crítica que é feita a esses carros e qual que tu acha que vai ser o impacto, né? Positivo, negativo? Olha, Antônio, isso é uma excelente pergunta, um excelente debate, porque eu sinceramente não sei, eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu posso te dizer, se o carro autônomo entrar só para substituir o carro atual, o carro não autônomo que a gente tem hoje em dia, ele não vai trazer benefício quase nenhum, porque, muito pelo contrário, ele provavelmente vai trazer problemas, porque, falando a verdade, os nossos carros hoje em dia, eles já têm um nível de autonomia, claro que se nós olharmos a escala de autonomia lá tem a escala de 1 a 5, ou 1 a 4, acho que nos Estados Unidos é 1 a 4, nós já temos bastante autonomia, por exemplo, há muitos carros que já tem aceleradores automáticos, então tu não precisa ficar com o pé lá embaixo, por exemplo, tá conduzindo numa autoestrada. Esses carros, né, se nós olharmos esses carros autônomos numa perspectiva de que antes eu tinha que ficar prestando atenção no trânsito, agora eu não preciso, eles provavelmente até vão ser piores, porque as pessoas vão passar mais tempo dentro deles, vão se sentir mais à vontade dentro deles, não vão se incomodar tanto tempo ficar parado no trânsito. E novamente, se for um veículo elétrico que gasta pouco combustível, ele vai te deixar no destino e vai voltar para trás e vai congestionar. Novamente, é preciso pensar naquela coisa da tarifação do uso das vias, não é? Para tentar reverter esse problema. Uhum. E eu acho, e principalmente depois daquele acidente que aconteceu, que quando o carro autônomo realmente entrar assim passar dessa fase embrionária e começar a entrar, vai vir aí uma avalanche de regulações de segurança, não é? Eu não acho que eles vão, beleza, vamos lá então, bota os carros para circular aí, vamos fazer um ride sharing, um car sharing, uma coisa mesmo arrojada que eu te pego em casa, depois te deixo na escola e não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que vai demorar muito ainda. Entendi. A parte regulatória vai demorar mais para trazer os benefícios. Exatamente. Para o carro autônomo como modelo de negócio, né? Eu acho que isso ainda vai demorar. Sim. Eu acho que no primeiro momento vai ser um carro autônomo. A Ford disse que, se não me engano, era até 2019, que ela queria ter um nível 4 a rodar. E eu acho que é capaz de conseguir, porque a Google já quase tem, né? A rodar, eu digo, vender nas concessionárias, né? Sim. E nível 4, na escala americana, eu acho que é o máximo, se eu não me engano. Eu acho que no fim, porque também as concessionárias, elas querem vender o carro, né? Elas querem não estão muito preocupadas em criar, acho eu, né? Pensar todo o potencial inovador e disruptivo do carro autônomo como um serviço de mobilidade, né? Sim. Mas, claro, há outros benefícios que a tecnologia autônoma pode trazer, que são os ônibus autônomos, os metrôs autônomos nós já temos muito,
Esses, se forem bem aproveitados, podem ser um grande benefício. E se algumas cidades conseguirem efetivamente porem serviços autônomos que andem em baixa velocidade, também podem ser coisas muito boas, mas como eu te disse, não é? Eu acho que isso ainda vai demorar, né? Não, uma coisa que eu ouvi quando eu visitei a Uber nos Estados Unidos, né, o departamento que está desenvolvendo o carro autônomo, eles comentaram que uma das maiores barreiras para a adoção em massa do carro autônomo é a própria produção. Porque mesmo se alguém conseguir inventar essa tecnologia, né, do carro dirigir totalmente sozinho, para ocorrer a substituição de toda a frota de automóveis dos Estados Unidos, levaria 20 anos, né, para as fábricas terem capacidade de produzir esses carros e os carros antigos serem descartados, né. Então isso, né, realmente, assim, em massa, é um fenômeno que ainda vai levar muitos anos. Aquela entrevista que a gente fez com o professor Gonçalo Correia, ele falou que o chefe dele lá na Universidade de Delft falou que o ano que ele acha que os carros autônomos vão estar realmente a full, né, vai ser 2100. E ele é um cara, se não me engano, é um matemático, e ele sabe muito dessas coisas, tanto a nível de políticas quanto a nível de produção, né. Essa coisa da produção, de substituir a frota atual por uma frota completamente autônoma, a minha dúvida é se alguém vai inventar um dispositivo que a gente possa acoplar num carro não autônomo que o transforme em autônomo. Eu sinceramente acho que não. Não sei, não percebo muito de mecânica de automóvel, mas acho que não é tão simples assim. E nós também não vamos poder, e aí talvez crie-se um conflito um pouco daquela coisa dos ludistas, né, que querem, aquele movimento ludista que teve no início da Revolução Industrial, que eles queriam destruir as máquinas. A gente não vai poder proibir que as pessoas circulem de carro, né? Eu sempre dou um exemplo assim, que aconteceu em Lisboa, que eles limitaram a carros abaixo do ano 2000 não entram na cidade, se não me engano, por causa da poluição. E eu falei que eu sou um pouco contra essas coisas, essas políticas, porque se nós pensarmos num casal de velhinhos que tem lá o seu Peugeot 106, 83, né, e precisa ir no médico, claro que é um caso muito específico, mas ainda talvez sejam muitas pessoas. Sim. Eles não vão poder entrar na cidade, e os hospitais são todos em Lisboa, não é? É engraçado, né? No Brasil até tem um efeito contrário. Se eu não me engano, carros com mais de, não sei, 15, 20 anos não pagam IPVA, até onde eu saiba. Então é até interessante ver os incentivos diferentes em diferentes lugares do mundo. Exato, exatamente. Essa foi a primeira parte da conversa com Marcos Paulo Schlickmann. Na segunda parte, a gente segue falando sobre microtransporte, ônibus, BRTs, VLTs e metrô. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e fica ligado para a segunda parte desse episódio.